Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Deus tem um propósito. Vamos nos colocar em pé. Vamos dar início a mais um culto, mais uma noite para adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor, amém? Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio 30, versículo 19. E diz assim a palavra do Senhor para nós desse início de culto. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida para que vivas, tu e os teus filhos. Amém? Feche um minutinho a sua Bíblia. Deus, Ele é educado e misericordioso. E tão educado e misericordioso que Ele é, que Ele nos propõe um algo. Ele nos propõe a vida e a morte. E Ele propõe que nós a escolhemos. Ele nos propõe que a maldição e a bênção. Ele nos propõe que nós a escolhemos. Ele não impôs, Ele não exigiu. Não, Ele está nos dizendo, escolha. Mas o próprio Deus nos dá uma orientação. Olha, escolha a vida, para que você tenha vida e teus filhos tenham vida. E muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Muitas vezes, qual está sendo a nossa escolha? Será que nós estamos escolhendo certo? Será que nós estamos escolhendo realmente viver a vida que Deus quer que vivamos? Será que nós estamos trazendo para os nossos dias, para a nossa caminhada, bênçãos? Como está sendo? As adversidades que enfrentamos dia após dia, os obstáculos que aparecem no nosso caminho, as situações em que enfrentamos, nos leva para um caminho a qual não é do desejo de Deus. Mas Ele está dizendo para nós essa noite, olha, escolha a vida. Escolha a vida para que você viva. Escolha a vida para que você possa prosperar ministério, em vida espiritual. O Senhor está dizendo isso para nós. Ele poderia simplesmente impor sobre nós, mas não, Ele nos dá a escolha. A escolha. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E Ele nos ama de uma tal forma que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. E Ele nos ama de uma tal forma que hoje Ele nos traz aqui para que nós entendamos que o que Ele tem para nós é promessa. E hoje é culto de promessa, hoje é culto de transformação, hoje é culto de mudança. O que você tem buscado em Deus? O que você quer de Deus? Mas você tem feito a tua parte. Você tem se colocado à disposição, você tem se colocado na brecha, você tem permitido que Deus seja realmente o teu Senhor? Você tem reconhecido o senhorio de Deus na sua vida? Ou nós somos servos, ou nós somos filhos, somente dentro da igreja e lá fora não? A nossa vida na presença de Deus, ela tem que ser o tempo todo. Da hora que nós levantamos, à hora que nós dormimos. Porque o Senhor, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom e Ele nos ama. Ele não quer que a gente passe por determinadas situações. Ele quer que a gente tenha saúde, Ele quer que a gente tenha paz, Ele quer que nós possamos chegar de forma sadia no final da caminhada.
E Ele coloca o céu e a terra como testemunha, que Ele nos propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que você quer escolher? O que você quer de Deus? Como você quer prosseguir nessa jornada, nessa caminhada? Com bênçãos? Com vida? Se é dessa forma que você quer prosseguir, eu te convido a fechar os teus olhos e entrar na presença do Senhor nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está, eu não sei o que você está buscando, mas uma coisa eu sei: Deus, Ele é poderoso para trocar, Deus é poderoso para enxugar as suas lágrimas, Deus é poderoso para trocar a tribulação em vitória. Abra o seu coração, permita que Ele fale com você, permita que Ele toque em você. Permita que o Senhor, Ele venha com o bálsamo novo. As aflições, as tribulações cessarão hoje, porque é promessa do Senhor. A palavra de Deus nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece é o Senhor. Então, se Ele te fortalece, entra na presença dEle e começa agora a colocar na sala do trono tudo aquilo que está trazendo perturbação, que está tirando o seu sono. Papai, em nome de Jesus, eu peço permissão para entrar na sala do trono agora, Senhor, e falar contigo, Deus. Pai, esta é uma noite especial, Senhor. É uma noite, Santo Deus, em que nós estamos aqui, Pai, para sentir a Tua presença, sentir o Teu toque, Pai. Senhor, Tu estás nos dando esta noite um momento de decisão, aonde nós precisamos escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aqui, Senhor, nós estamos aqui para escolher a vida, e nós estamos aqui, Senhor, para escolher a bênção, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, as promessas que o Senhor tem, Pai, nesse sentido, Pai, que venha sobre nós agora, Papai, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que os nossos ouvidos ouçam outras vozes, Pai, a não ser a Tua, Pai. Não permita, Senhor, que sentimentos contrários a Ti, Senhor, venha tomar conta de nós, venha encher o nosso coração. Não, Pai, que nós possamos estar alicerçados em Ti, que nós possamos estar firmados em Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Papai, para louvor do Teu nome, Senhor, nós entregamos esse culto para Ti agora, Pai. E pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos daqui agora todo espírito oriundo das trevas. Nós te mandamos embora agora, em nome de Jesus. Espíritos que traz doença, enfermidade, vai bater em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Nesse local somente o Espírito Santo de Deus. Nesse local somente o Senhor. Por isso nós reconhecemos, Pai, que Tu és o nosso Senhor, e reconhecemos o Teu senhorio, Senhor. Papai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, trata com cada um de nós. Pai, abençoe, Senhor, aqueles que vão cantar, Senhor, aqueles que vão tocar, que aqui, Senhor, não seja humanos, mas seja, Pai, um louvor angelical, um louvor celestial, Pai, em nome de Jesus. Que nesta noite haja cura, que nesta noite haja libertação, que nesta noite, Senhor, haja, Pai, o derramar das Tuas promessas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Papai, é para louvor do Teu santo nome que nós oramos. Trabalha, Senhor, no coração de cada um. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus, que haja renovo, que haja restauração, Pai. Para louvor do Teu nome, Senhor, nós te pedimos. Para louvor do Teu nome, Senhor, é que nós oramos. Amém, amém e amém. Você pode dar a melhor salva de palmas para Jesus? Glorificado seja o Teu santo nome, Senhor, pois Tu é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Não existe outro, Senhor, somente Tu, Papai, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor com os cânticos, amém? Glória a Jesus.
braços minha alma estava, exposto à graça, refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora eu posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora eu posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Agora eu posso ver teus olhos de amor, para que eu possa viver
Jesus, não há outro igual a Ti, Senhor. Aleluia. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Não há outro como Tu.
Faça desse louvor agora o seu louvor de agradecimento ao Senhor. Agradeça a Ele. Se lembre que por mais que você não tenha conquistado aquilo que você desejou esse ano, mas você chegou até aqui e o Senhor te guardou sua casa. Então lembre da obra que o Senhor fez na sua vida esse ano. Oh, Senhor, Tu és grande, Senhor Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te. Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te, ó, dobre nossas vidas.
Aplauda mesmo a Jesus, a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Graça e paz. Deus tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar vocês que estão aqui presentes a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 21, versículo 42. Faremos a leitura do versículo chave desta noite, deste novo culto da promessa. Mateus, capítulo 21, versículo 42, diz assim a palavra do Senhor. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Feche seus olhos. Pai Celestial, esta é a Tua palavra, a qual nós recebemos com toda a alegria no nosso coração. Senhor, venha falar conosco, venha nos dar o entendimento necessário, Senhor, para que por meio dela sejamos edificados, Pai. Senhor, não sou eu que vou entregar alguma coisa, eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos. Tu és o Senhor, é o Teu Santo Espírito que governa a igreja, que direciona esta casa, que direciona as nossas vidas, e é por meio da Tua palavra que nós queremos andar, Senhor. É nela, porque ela é vida, ela gera vida em nós, ela nos edifica, nos transforma, nos capacita, nos encoraja, nos fortalece. É nela que nós queremos andar, Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, que todos os ouvidos sejam abertos, todos os olhos sejam abertos, Senhor, para que venhamos a receber esta palavra de forma poderosa, segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Eu me disponho como Teu servo, Senhor. Eu sou apenas um mordomo, não estou aqui para entregar nada meu, e sim para ministrar a Tua palavra, Senhor, para entregar algo que é do céu na vida dos meus irmãos, porque eu também sou alimentado por ela, e todos nós juntos, Senhor, seremos edificados por ela. Por isso, nessa noite, ó Pai, fique à vontade para operar, fortalece cada coração, cada vida aqui presente, impacta, Senhor, cada homem, cada mulher, Senhor. Obrigado por cada alma que o Senhor trouxe a este local, Senhor. Que seja um tempo memorável, de profunda paz e descanso na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Afasta, Senhor, toda ação maligna que quer roubar a boa semente. Afasta toda a preocupação da mente, Senhor. Que seja um tempo, Senhor, de refrigério na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Podem se assentar, por gentileza. Temos visitantes, primeira vez aqui? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Este texto é um texto-chave e ele é uma menção de Jesus a um salmo. Eu queria convidar você a deixar o texto de Mateus 21 marcado e você abrisse rapidinho comigo o Salmo 118. Faremos a leitura dos versículos 22 e 23, rapidinho, para que você tenha um entendimento melhor dessa passagem, possa compreender ao que Jesus estava se referindo. Salmo 118, versículos 22 e 23, diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, ou na sua versão pode estar pedra angular. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Voltemos lá para Mateus 21. Então esse texto que Jesus, ele faz referência a um grupo de pessoas com os quais ele conversava. Esse trecho, ele faz parte de uma parábola. Jesus, ele está exercendo a sua missão, cumprindo a sua missão, o chamado que ele recebeu do Pai, que ele foi designado pelo
pai para exercer, para transmitir ao povo hebreu. E Jesus, ele foi num determinado momento confrontado em sua autoridade por sacerdotes e anciãos. Então existiam figuras que exerciam autoridade no povo hebreu. Eu chamo o povo hebreu, eu não falo judeu, porque o judeu ele traz muita referência a descendente de Judá. Então vamos falar povo hebreu, porque eu estou me referindo a todos aqueles que originam das 12 tribos de Israel. Então por isso que eu me refiro povo hebreu. Amém? Então, contextualizando, Jesus, num determinado momento, ele é confrontado por essas figuras de autoridade. Quem eram as figuras de autoridade que existiam naquele tempo? Haviam juízes, magistrados, haviam rabinos ou rabis, que seriam mestres, professores, seriam aqueles que ensinavam a palavra, escribas, anciãos e sacerdotes. Então eram figuras de autoridade entre o povo. Eles eram investidos de autoridade, eles eram ordenados dentro do povo, eles exerciam uma autoridade dentro da sua esfera, claro, de competência, de responsabilidade, ele exercia autoridade para aquilo que ele foi chamado a exercer. Mas esses dois grupos de homens estavam incomodados, como outros, estavam profundamente incomodados com o ministério de Jesus. E ele é confrontado por esse grupo, e esse acontecimento ele é narrado no versículo 23. Então olhe comigo lá no capítulo 21, versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridades fazem isso? Ou quem te deu tal autoridade? Ou seja, Jesus ele exercia o seu ministério com uma autoridade. Jesus exerceu um ministério que era muito impactante. E isso chamou a atenção deles, os incomodou. Porque o exercício da sua autoridade, o exercício do seu ministério, ele era feito de uma forma tão poderosa, tão impactante, mas que incomodava e confrontava quem quer que fosse. Jesus, ele confrontava qualquer figura, qualquer pessoa. Não somente ele, outros que o antecederam também o fizeram. Mas o seu ministério, ele tinha essa envergadura. E além disso, além de ensinar e manifestar sinais e maravilhas, ele impactava as pessoas que estavam ao redor. Eu poderia mencionar, amados, diversos versículos, mas eu quero destacar um que eu gostaria que você abrisse rapidinho comigo, o de Lucas, capítulo 4, versículo 32. Depois voltamos aí para Mateus 21. Lucas, capítulo 4, versículo 32. Este versículo, ele resume muito bem o ministério de Jesus, o que ele fazia. Diz assim o texto: e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Então ele não usava de um título de autoridade para exercer autoridade. Ele expressava um ensino com autoridade. Ele exercia um ministério com sinais, maravilhas, prodígios, com autoridade. Então, é uma autoridade inversa. Ele não estava preocupado com reconhecimentos humanos. Ele não estava preocupado com a aprovação humana. Ele só tinha uma preocupação: fazer a vontade do Pai. Essa era a única preocupação que Jesus tinha. O seu ministério, a sua vida, a sua missão, na sua primeira vinda, foi para fazer a vontade do Pai. Ele não tinha outro referencial senão esse: cumprir a vontade do seu Pai. Então, quando Jesus ele exercia isso, ele exercia com autoridade, ou seja, a autoridade ela fazia parte
de um ingrediente do preparo. Ele ensinava a palavra, porém fazia com autoridade. Ele manifestava sinais e maravilhas, porém fazia com autoridade. E aquilo impactava as pessoas à sua volta, de modo que o texto diz que as pessoas se admiravam da sua doutrina, ou admiravam o seu ensino. Elas ficavam abismadas, elas ficavam tocadas, elas ficavam pasmas, porque elas não estavam recebendo algo de qualquer maneira, e não estavam recebendo qualquer coisa, mas era algo que estava vindo do céu. Então este era o ministério de Jesus. E aquilo incomodava as suas autoridades. Por quê? Porque viam aquilo como uma ameaça. A luz incomoda as trevas, meu amado. Entenda isso. Se você ainda não entendeu, explico para você. A luz incomoda as trevas, porque as trevas não podem resisti-la. Quando a luz se manifesta, as trevas são imediatamente dissipadas. Elas não têm capacidade de opor. Aonde se manifesta a presença de Deus, aonde se manifesta o propósito de Deus, quando se manifesta a vontade de Deus, ela não pode ser impedida. Não existe dualidade no campo espiritual. O mal não tem a mesma força do bem. O bem sempre subsistirá. E se o mal ganha campo, é porque lhe é dado espaço. E se é dado espaço, ainda o é por causa da misericórdia de Deus, que não quer que nos percamos. Então, quando Deus ele se manifesta, usando uma expressão bem popular, para valer. Nada segura. Nada pode impedir hoje de Deus. Mas nós somos chamados a permitir esse agir, a tornar esse agir possível na nossa vida. Mas quando Jesus exercia o seu ministério e ele manifestava a graça de Deus, ele manifestava o amor de Deus, ele vinha e impactava. E a palavra de Deus por si só ela é impactante, porque ela tem que nos chamar a atenção, ela tem que nos confrontar, ela tem que nos incomodar, porque ela é luz sobre as trevas. Ela tem que nos moldar à vontade de Deus. É assim que Jesus exercia o seu ministério, é assim que ele manifestava a sua palavra. Mas diz o texto em Mateus 21, convido você a retornar ali na passagem, especificamente no versículo 25, Jesus, ele confronta essas autoridades, essas duas figuras de autoridades, que eram os sacerdotes e os anciãos, voltando à pergunta deles contra eles mesmos. Porque eles questionaram a sua autoridade, questionaram a forma como ele exercia, eles questionaram quem te investiu dessa autoridade para que você possa exercê-la. E aí Jesus faz a seguinte pergunta para eles, versículo 25. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, temeremos o povo, porque todos consideram João como profeta. E aqui, Jesus estava se referindo a quem? A João Batista. Porque João Batista, ele confrontava, ele exercia um ministério poderoso e ele também exercia o batismo nas águas. E Jesus não só reconheceu o ministério de João Batista, como se submeteu ao ministério dele quando foi até ele para ser batizado. Então Jesus, ele reconheceu a liderança de João, reconheceu o ministério profético, reconheceu que em João se encerrava o ministério dos profetas,
do Antigo Testamento, pré-reino de Deus, porque o reino de Deus começou a ser manifesto da forma como nós o anunciamos em Jesus. Então Jesus, João Batista, ele encerra o ministério profético, e Jesus respeita esse ministério, se submete a ele, se batizando, reconhecendo como algo do céu. E ele usa disso para reconfrontar aqueles que o confrontavam. E aí eles se viram numa saia justa. Eles falaram, como é que nós vamos agora responder ele? Porque ele só vai dar a resposta que nós perguntamos se a gente responder ele uma dessas duas opções. E nós vamos errar nas duas. Se a gente disser que é do céu, ele vai jogar na nossa cara. Então por que vocês não creem? E se nós dissermos que é dos homens, o povo nos mata. Foi literalmente isso que eles pensaram. E aí, eles chegaram onde Jesus queria que eles chegassem. E o texto, versículo 27, diz: E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. E Jesus disse-lhes, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Então Jesus, ele devolve àqueles homens a resposta devida. Jesus inverte a situação. Por que Jesus faz isso? Porque contra o seu ministério e contra a sua autoridade, não há poder, não há força, não há domínio que possa subjugar. Não há, meu irmão. Não há, minha irmã. Qual tem sido a sua preocupação nesta noite? Não precisa responder, apenas para você refletir. Quero te levar a uma reflexão. Qual tem sido a sua aflição, a sua angústia? Qual tem sido o seu medo? Qual tem sido o seu temor? Eu quero acalentar o seu coração, porque não há nada que possa contra a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há. Não há. Então nós não precisamos mais dizer para Deus, Senhor, olha os meus problemas. Mas você olha para os seus problemas e fala assim, esse é o meu Deus. Porque é Ele que vai trazer a solução. É Ele que vai trazer o livramento. É Ele que vai trazer a libertação. É Ele que vai trazer a cura. É Ele que vai trazer o escape. Ele é o Deus da esperança. Ele tem esperança para você. Ele tem a direção que você precisa. Ele tem a rota que você deve tomar. Ele tem a estratégia necessária para você. Porque Ele é Senhor. E quando Jesus ele reconfronta, ele devolve na mesma moeda a esses homens, a essas autoridades do povo, ele fala duas parábolas para repreendê-los ainda mais. Mas eu não vou ministrar sobre as duas, eu vou apenas destacar a segunda, que começa lá no versículo 33. Mas depois, se você quiser, na sua casa, no seu momento com Deus, ler a anterior, você pode ler. Mas eu quero destacar nesta noite a segunda parábola. Jesus, ele inicia ela assim no versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Vou dar uma melhorada nessa versão aqui, porque é do Revista Corrigida do Almeida. Então, o que Jesus ele começa a contar uma parábola? Ele fala a respeito de um homem que comprou uma terra e construiu uma vinha, uma plantação de uva, onde ele colocou, ele montou uma estrutura e plantou parreiras ali. E ali ele também construiu um lagar. O que é um lagar? Um lagar é um lugar de preparação, de você extrair o mosto. Né? O mosto é o quê? A mistura da uva espremida com o suco de uva, que se você depois fermentar, transforma em vinho. Então o lagar é aquele lugar onde você prensa a uva.
né? Os lagares modernos hoje são feitos de madeira de carvalho, mas na antiguidade os lagares eles eram feitos na pedra. Então pegava uma pedra, cavava a pedra e se construía nela um lagar. E ele prepara este local para produzir. E ele arrenda, ou seja, ele contrata homens, assim, não paga eles, fala assim, olha, vocês podem plantar, produzir e vender o que vocês produzirem aqui, mas eu também quero a minha parte. Como se ele estivesse recebendo um aluguel da terra. Só que ele recebeu um aluguel proporcional ao que produzia. Isso é o que é o arrendamento. Amém? Diz o versículo 34, e chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Perdão. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. Mas diz o versículo 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. E aí Jesus, ele fecha com uma pergunta. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Era uma parábola bem simples, né? De fácil compreensão. Sem você seguir o texto, você já imagina o que aquele Senhor faria aos lavradores. Você já conseguiu imaginar a história quando Jesus estava mencionando ela? Pois bem, olha a resposta que eles deram para Jesus no versículo 41. Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Ou na sua versão está, ele vai punir severamente com uma pena capital. E aí ele vai arrendar a terra a outros que produzam e lhe paguem. É fácil deduzir isso, né? Você conseguiu se imaginar na cena, você é o senhor de uma terra, e você manda funcionários ali, eles espancam e não pagam, ameaçam. E você manda o seu próprio filho que é assassinado. Pois é. E aí Jesus responde para eles no versículo 42. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, diz o versículo 43, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Texto forte, irmãos. O que Jesus ele estava falando, ele estava confrontando diretamente o caráter, o mau caratismo desses homens que o afrontavam. Porque ao olhar para eles, Jesus estava dizendo, Deus deu autoridade para vocês. Vocês tinham que cuidar do meu povo. Vocês tinham que dar o retorno que me é devido. Conduzir o meu povo à adoração. Conduzir o meu povo ao meu serviço. Conduzir o meu povo à minha glória. Levar os homens a serem exemplos. Levar as mulheres a serem exemplos. Levar as crianças a um crescimento saudável. Tornar as famílias fortes. Conduzir o meu povo à frutificação.
E o que eles faziam? Queriam benefício para eles mesmos. Eles não estavam preocupados com as pessoas. Eles estavam preocupados com o próprio ganho. É forte, né? E Jesus, ele estava declarando acerca de si mesmo que vocês rejeitaram o Filho. Ele é a pedra angular. Ele é a cabeça de esquina. Ele é aquele que vai estabelecer a vontade do Pai. E aquele que, se voltar contra ela, vai ser despedaçado. E aquele sobre quem ela cair, vai virar pó. Ela não pode ser resistida. Então, quando você olha esse texto, meus amados, você ganha a possibilidade de ter uma perspectiva diferente na sua vida. Esse Jesus que foi rejeitado, ele não precisa ser rejeitado por você. Porque ele veio justamente para ser a pedra angular da edificação da sua vida. Ele veio para ser a coluna que te sustenta. Ele veio para ser a base onde você se estruturará. Ele veio para ser a esperança quando te falta esperança. Ele veio para dar a vida quando te falta vida. Ele veio para te trazer a alegria que o mundo não pode te dar. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz que ele veio para os seus, porém os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa pedra angular, amados, veio para restaurar a nossa identidade, para nos dar estrutura, para nos dar restauração, para nos levar a um cumprimento de propósito que é o que nos dá sentido à existência. Irmãos, isso nós não vamos encontrar no mundo. Isso é só na pedra angular. E quando Jesus, ele declara isso, ele declara não somente para confrontar, mas ele declara para te dar esperança. E nós estamos num mundo tão sem esperança, amados. Um mundo vazio, um mundo triste, um mundo que não pode nos dar soluções. Mas o que eu gostaria também de destacar nesse texto é que essa vinha, que é a nossa criação, e aqui eu falo a vinha é o mundo, mas não o mundo, o sistema do mundo. A terra, a criação, onde nós habitamos. Ela tinha que ser devidamente bem cuidada. A sua habitação, a sua cidade, onde você vive, tinha que ser bem cuidada. Eu não estou falando disso que é responsabilidade do prefeito, da autoridade. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que tinha que ser um lugar onde você pudesse frutificar. Onde você tivesse vida e vida abundante. Mas por que nós não temos? Porque o sistema opera para fazer isso. Para perseguir
aqueles que anunciam o Evangelho, para perseguir aqueles que pregam a verdade, para seguir aqueles que querem servir a Deus. Por quê? Porque o Senhor, Deus, é o dono da terra. Ele é o dono das nossas vidas. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, se Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele virá para tomar o que é dele. Isso vai acontecer. E o tempo se aproxima. Mas enquanto Ele não vem, Ele nos dá a oportunidade. Por quê? Porque é uma janela de graça aberta ainda, que vai se fechar. Mas ela ainda está aberta. E essa janela de graça, e aqui eu falo de graça porque ela é literalmente de graça, embora ela não saiu de graça, porque para que ela se abrisse, Jesus precisou ser crucificado numa cruz. Não nessa cruz, ela é apenas um símbolo, mas numa cruz. Jesus foi crucificado para que a janela da graça, do favor imerecido de Deus fosse aberta. E você e eu pudéssemos ter acesso às riquezas espirituais, à verdadeira vida, à verdadeira esperança. E sem ela, meus irmãos, nós não temos esperança. O que nós vemos no mundo hoje, estamos ainda enfrentando um tempo de pandemia, que tem se atenuado, mas ainda estamos enfrentando. Se nós acompanharmos os jornais, a gente começa a adoecer. Por quê? Porque ali a gente só vê má notícia. Aliás, má notícia dá notícia. Da Ibope. Só que isso nos consome, isso nos adoece, isso nos contamina. Porque o sistema do mundo, ele não pode oferecer outra coisa. Ele é destrutivo. Ele quer destruir a sua vinha. Ele quer destruir a sua casa. Ele quer destruir a sua família. Ele quer te destruir. Se você acha que o sistema desse mundo está a seu favor, pelo que nós acabamos de ler aqui nessa parábola, eu tenho uma má notícia para te dar. O mundo está totalmente contra você. Especialmente se você quiser se apegar a Deus. Pois se não respeitaram o próprio Filho de Deus, não vão respeitar você. Não vão respeitar você. Mas há uma contraposição aqui que se manifesta. E essa contraposição é a pedra angular. Então, no momento que você disser para Jesus, Senhor, eu quero estar sobre esta pedra angular. Porque o Senhor é o meu fundamento. O Senhor é minha rocha. Nada, absolutamente nada e ninguém vai se opor a ela. Porque se opuser, ou ficará em pedaços, ou será reduzido a pó. Então eu estou declarando isso, irmãos, não para espantá-los, muito menos para trazer desânimo. Pelo contrário. Eu quero convidá-lo hoje a firmar o seu coração nessa esperança que é Jesus. Porque Jesus, ele vem para fazer pó aquilo que te aniquila. Ele vem para fazer em pedaços aquilo que se opõe a você. Mas você precisa se submeter a Ele. E quando eu falo em submissão a Ele, estou dizendo você se render a Ele. Talvez você já tenha, em algum momento, até aceitado a Cristo e você o sirva. Mas será que em algum momento você perde a sua esperança? Será que em algum momento, meu irmão, você olha para Deus como um Deus pequeno?
E eu quero te encorajar, irmão. Eu quero te exortar. Eu falo exortar no sentido real da palavra, de encorajar, de animar você. Jesus é a sua rocha. Ele é a sua pedra angular. O que está te afligindo? O que está te incomodando nessa noite? O que está te angustiando? É uma questão do trabalho? É uma questão com o familiar? É um problema seu próprio? O que está te angustiando essa noite, irmão, irmã, se submeta ao Senhor. E a rocha que é Cristo fará aquilo que te aflige virar pó. Então agora toma os seus pensamentos. Se você tem tido algo que está te ansiando, te angustiando, e mesmo não temos mais o tema-chave do culto, não é mais cura e libertação, a palavra de Deus cura e liberta, né, pastor Douglas? É momento de você se libertar daquilo que está te angustiando. Eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você. Talvez durante essa ministração, você tenha pensado muitas coisas. Tenha pensado em gigantes que você tem para enfrentar, leões que você tem para matar, né? E às vezes a gente tem um leão por dia ou mais, né? Leões para matar por dia. Mas será que você tem se recorrido a essa rocha? Você tem olhado para Jesus? Porque essa rocha, essa pedra angular, ela não vem para te fazer pó. Ela não vem para te esmagar, ela não vem para se opor a você. Não, pelo contrário, ela vem para vir a favor de você. Para que você seja edificado nela. Para que você viva o destino que Deus tem para você. Jesus, ele estava confrontando as autoridades que se opunham a ele, mas não ao povo que ele trazia esperança. Então, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, eu convido você a não olhar mais os seus problemas como grandes, e sim olhar para Deus como grande. Você não reclamar mais, você não murmurar mais, mas você se render. Porque a partir do momento que você estiver nele, você não mais fraquejará. A sua esperança será restaurada. Você será curado. Nada vai impedir o propósito de Deus na sua vida. E tudo aquilo que Deus preparou para você há de cumprir em nome de Jesus. Feche seus olhos.